Durante o rigoroso inverno de 1983, no pequeno vilarejo de Wroxham, na Inglaterra, uma família decidiu se mudar para uma antiga propriedade herdada de um parente distante. Charles Darnell, sua esposa Margaret e os dois filhos pequenos, Ellie e Adam, estavam em busca de uma nova vida após anos morando na agitação de Londres. A casa parecia ideal, espaçosa, isolada, com um jardim nos fundos e uma estrutura vitoriana clássica. Havia, no entanto, algo sobre ela que incomodava até mesmo os moradores mais antigos da vila. Quando os Darnell se mudaram, ouviram cochichos, olhares atravessados e até mesmo um velho da vila dizendo: se fossem espertos, deixavam aquela casa onde ela está, esquecida. A propriedade estava abandonada havia quase 11 anos. O último morador havia morrido repentinamente em circunstâncias estranhas. A casa estava coberta por poeira, com móveis antigos, espelhos rachados e um sótão trancado por dentro. Mas Charles era cético e Margaret estava determinada a fazer o lugar parecer um lar para os filhos. Nos primeiros dias, as crianças pareciam felizes. Corriam pela casa, exploravam os jardins e montavam pequenos acampamentos improvisados na sala. Mas logo, sinais de que algo estava errado começaram a surgir. Margaret foi a primeira a perceber. Durante a noite, acordava com passos no corredor. O som era leve, como pés descalços andando lentamente pelo assoalho antigo. Quando abria a porta do quarto, não havia ninguém. Charles dizia que eram apenas barulhos normais de uma casa velha se acomodando com o frio. Mas Margaret sentia que havia algo diferente. Não era o som, era a presença. No final da primeira semana, Adam acordou chorando, dizendo que havia um homem em seu quarto. Disse que ele não tinha olhos, mas ficava parado ao lado da cama, observando. Charles tentou acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo, mas Adam insistia que aquilo era real. Ellie, por outro lado, começou a desenhar. Desenhava constantemente a mesma figura. Uma mulher vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto e lágrimas escuras escorrendo dos olhos. As coisas se intensificaram quando todas as portas da casa apareceram abertas numa manhã. A porta da frente, a dos fundos, dos quartos, do banheiro, até mesmo a do sótão, que estava trancada havia anos, estava aberta, com a maçaneta girada completamente para o lado oposto. Charles, irritado, culpou as crianças, mas ambas juraram que não tinham tocado em nada. Nenhuma fechadura estava forçada, nenhuma janela aberta. Numa noite especialmente fria, Margaret foi até a cozinha pegar uma xícara de chá. Quando se virou para pegar o açúcar, sentiu uma respiração quente e pesada em sua nuca. Ela congelou. Virou-se rapidamente. Nada. Mas o cheiro que ficou no ar era forte, metálico, como sangue e terra molhada. O pânico cresceu dentro dela. E pela primeira vez, ela se perguntou se aquela casa estava tentando avisá-los de algo. Alguns dias depois, enquanto organizavam o sótão que finalmente conseguiram abrir, encontraram algo que mudou tudo. Era um diário antigo, com capa de couro deteriorada, escondido em uma gaveta secreta de um armário. Pertencia a um médico chamado Dr. Elias Whitmore, morador da casa no início de 1900. O diário era perturbador. O homem descrevia experimentos com pacientes mentais trazidos de um sanatório local, os quais ele mantinha no porão, trancados por semanas. Acreditava que podia limpar as almas deles usando métodos que jamais foram descritos em detalhes. Mas ao final do diário, as páginas tornavam-se confusas, rabiscadas. Ele dizia que algo havia se soltado, algo que não era humano, e que agora vivia ali, observando-o. A última anotação dizia apenas: eles me veem até quando eu fecho os olhos. Na mesma noite, Margaret viu a mulher pela primeira vez. Estava deitada, prestes a dormir, quando notou uma figura no canto do quarto. Era uma mulher alta, imóvel, de véu preto, como nos desenhos de Ellie.
Os olhos não podiam ser vistos, mas ela sabia que estava sendo observada. Quando acendeu o abajur, a figura desapareceu. Margaret gritou, acordando Charles, que correu para acalmá-la. A partir dali, ela parou de dormir sozinha. As crianças começaram a mudar. Adam ficava catatônico por longos períodos, encarando os espelhos da casa. Ellie parou de falar com a mãe. Só desenhava. Em um dos desenhos, havia a casa, cercada por árvores, e uma fileira de corpos pendurados nas janelas, todos sem olhos. Margaret ficou em choque. Mostrou o desenho para Charles, que não soube como reagir. Foi quando procuraram o padre Edwin, da pequena capela da vila. O homem ouviu tudo em silêncio. Quando Margaret mencionou o nome do Dr. Whitmore, o padre empalideceu. Disse que aquilo não era apenas uma lenda local, era uma ferida aberta. O médico havia sido excomungado da comunidade. Algumas pessoas diziam que ele havia feito um pacto com algo que vivia na terra muito antes da casa ser construída. O padre visitou a casa no dia seguinte. Assim que entrou, sentiu um mal-estar imediato. Disse que o ar ali era denso, carregado. Leu passagens da Bíblia e aspergiu água benta em cada cômodo. Mas ao chegar ao sótão, simplesmente parou e disse: "Aqui não posso entrar. Tem algo neste lugar que não foi feito por mãos humanas." Foi embora sem dizer mais nada. 2 dias depois, sofreu um acidente e morreu. Naquela semana, a casa começou a mostrar sua verdadeira face. Todos os espelhos racharam sozinhos numa mesma madrugada, exatamente às 3h13. O relógio da sala parou naquele horário também. Barulhos de correntes arrastando ecoavam pelo porão. Os cômodos ficavam frios de repente e objetos se moviam sozinhos. Ellie desapareceu por 3 horas. Foi encontrada dentro do sótão, sentada no escuro, com os olhos vidrados e a boca sussurrando palavras que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Margaret começou a perder o controle da realidade. Passava horas diante do espelho do banheiro, dizendo que alguém do outro lado queria sair. Certa madrugada, Charles a encontrou tentando enfiar uma tesoura nos próprios olhos. Ela dizia que a mulher de véu estava dentro dela agora, que via tudo. Foi levada para um hospital psiquiátrico, mas não ficou por muito tempo. Na primeira oportunidade, tentou suicídio. Dessa vez, conseguiu. Após a morte de Margaret, Charles entrou em colapso. Tentou levar as crianças embora, mas algo sempre impedia. O carro falhava. A estrada desaparecia sob o nevoeiro. E cada vez que tentavam sair, a casa parecia mais viva. Portas batiam com violência. Sussurros vinham das paredes. Um cheiro de carne podre infestava o corredor do 2º andar. Charles buscou ajuda com um historiador da vila. Descobriu que a casa havia sido construída sobre um antigo local de execução. Mulheres acusadas de bruxaria eram enforcadas ali no século XVIII. Uma delas, Agnes, conhecida como a Cega, foi queimada viva após dias de tortura. Seus olhos foram arrancados ainda viva, e ela amaldiçoou o local com as últimas palavras: "Aqueles que me olharem serão meus para sempre." Segundo relatos antigos, todos que moraram naquela casa desde então enlouqueceram. Algumas famílias desapareceram por completo. Outras foram encontradas mortas, sem explicações. A vila decidiu parar de investigar. Apenas deixaram o local abandonado, até os Darnell aparecerem. Na última semana antes do sumiço da família, os vizinhos disseram ouvir gritos durante a madrugada, mas ninguém teve coragem de se aproximar. Um dia, a casa ficou em silêncio. Charles desapareceu com as crianças. Nunca mais foram vistos. Apenas o cachorro da família apareceu dias depois com os olhos arrancados e a coleira manchada de sangue. Hoje, a casa ainda está de pé, fechada com tábuas, enferrujada, coberta de mato e esquecida pelo mundo. Mas moradores dizem que ainda é possível ver luzes nas janelas durante a noite. E às vezes, uma mulher de véu preto parada na varanda,
encarando a estrada. Dizem que ela não foi embora, ela apenas espera. E se você olhar muito tempo para um espelho escuro, talvez veja algo que não deveria. Talvez veja Agnes. Talvez ela veja você primeiro.